Hoje, 10 de abril, vamos gravar a nossa aula número 5 do Projeto Alicerce 2021. Começamos a gravar agora em abril. A aula de hoje vai ser sobre os números decimais. A aula passada falamos de frações. E um assunto conectado, vamos conectar os dois nessa aula de hoje, ok? Vamos iniciar o compartilhamento da tela com vocês. Pronto. Estamos aqui no Alicerce 2021 e vamos para a nossa aula número 5, que corresponde ao nosso quarto tópico aqui, né? Eu fiz uma previsão de 45 minutos, não sei se eu vou conseguir cumprir essa previsão, tá? Então vamos lá. Bem, temos várias coisas para falar sobre os números decimais, né? Primeira pergunta, o que é um número decimal? Um número decimal, eu poderia falar que é um número não inteiro, ou seja, alguns gostam de um sinônimo, quebrado. É como se você pegasse um objeto, ou pegasse um objeto, né, inteiros, e você quebrasse em partes. As partes seriam correspondentes a esses números decimais. Todo número decimal vai ter parte inteira. Todo número decimal vai ter parte decimal. E existe um separador entre essas duas partes que normalmente, no Brasil, a gente utiliza vírgula. O sistema inglês utiliza ponto. Quando eu escrevo o número decimal 3,5, eu estou dizendo que 3 é a parte inteira e 5 é a parte decimal. E quem separa a parte inteira da parte decimal é a vírgula. Eu tenho uma casa decimal aqui na parte decimal, uma casa decimal. Então, uma casa, e aqui eu tenho uma casa na parte inteira. 23,415. A parte inteira aqui tem duas casas. A parte decimal tem duas casas, tá? Desculpa, 3 casas, 415. Pronto. Feito isso, a próxima pergunta é como é que se lê um número decimal? Eu poderia ler esse número aqui, que eu acabei de escrever, como sendo 3,5, a leitura que todo mundo consegue fazer sem maiores dificuldades, mas eu posso falar também em 3 inteiros e 5, aí tem essa tabelinha aqui mostrando a palavrinha associada. Toda vez que eu tiver uma casa decimal, eu vou usar a palavra décimo. Então, 3 inteiros e 5 décimos. Se eu tivesse o número 3,05, eu leria agora 3 inteiros e 5 centésimos. Se eu tivesse agora o número inteiro, o número decimal 3,005, eu leria 3 inteiros, essa parte igual, 3 inteiros e 5 milésimos. Para a quarta casa, a palavra décimo milésimo, para a quinta casa, centésimo milésimo, para a sexta casa, milionésimo, para a nona casa eu poderia falar bilionésimo, e assim por diante. Só para dar uma ideia de como se lê o número, tá? Pronto, feito isso, vamos continuar falando as coisas básicas. Vem algo agora muito importante. Como é que eu comparo dois números decimais? Como é que eu descubro quem é maior? Por exemplo, quem é maior? O número decimal 0,8 ou o número decimal 0,7? Quem é maior? Então, o mecanismo de comparação é muito mais simples que nas frações. Por quê? Eu pego a parte inteira e comparo. Aqui a comparação de 0 com 0, eles são iguais. Então, não dá para dizer quem é maior ainda. Aí eu vou para a primeira casa decimal e comparo. Como 8 é maior que 7, então eu concluo que 0,8 é maior que 0,7. Ok, pessoal? Está aí o nosso primeiro exemplo. Outro exemplo. Vou pegar o mesmo 0,8 e vou comparar agora com 0,09.
uma pessoa, num primeiro momento, pode dar a seguinte interpretação. Pessoal, então 8, 9 é maior que 8, então o número da direita vai ser maior. E a resposta é errada, por quê? Na comparação da parte inteira dá igual, na comparação do primeiro algarismo aqui é 8, e aqui é 0. Então, você tem que comparar o primeiro com o primeiro. Se 8 é maior que 0, quer dizer que 0,8 é maior que 0,09. Ou seja, 8 décimos é maior que 9 centésimos. Tá? Agora, se houver empate na primeira, na segunda, vamos dar mais um exemplo. 0,317 e 0,318. Aqui eles empatam na parte inteira, na primeira casa decimal, na segunda casa decimal, e o desempate vai acontecer na terceira casa decimal. Como 7 é menor que 8, 0,317 é menor que 0,318, ou lendo corretamente, 317 milésimos é menor do que 318 milésimos. Bem, outra informação muito importante é a questão a respeito dos zeros à direita. A gente está acostumado a ouvir uma expressão. Se alguém brincar com você e disser, você é um zero à esquerda, está querendo dizer que você não serve para nada, né? E é verdade que nos números, o número 3 e o número 0,3, 0,3 não, desculpa, 0,3, o número 3 e o número 0,3, sem vírgula ainda, só inteiro. Esses números de fato são iguais. Porque esse zero à esquerda do 3 não serve para nada. Porém, nos números decimais, essa situação de não ter validade acontece agora na direita. Como assim? Eu quero dizer o seguinte, eu tenho o número 0,3 e eu tenho o número 0,30. Eu quero saber quem é maior, tá? Esses dois números eu quero saber quem é maior. Um aluno desavisado vai olhar, pô, a parte decimal aqui é 3, a parte decimal aqui é 30, e 3 é menor que 30. Aí diria que o 0,3 é menor que o 0,30. Está errada essa informação, porque, na verdade, se você adiciona a um número decimal zeros à direita, eles não servem para nada. Ou seja, o que eu estou querendo afirmar é que esses dois números aqui, eles são iguais. E por que, professor, são iguais? Eu vou justificar isso usando fração. Então, quando eu chegar na próxima tela, eu vou explicar por que eles são iguais. O fato é que eu quero que vocês já saibam que zeros à direita não modificam um número decimal. Note que eu não estou falando de números inteiros, não. Não estou falando que 3 é igual a 30, não, né, pessoal? Não estou dizendo isso, não, tá? Porque aqui não é número decimal. Mas aqui é número decimal, ou seja, se eu já tiver um número com vírgula e eu acrescentar um zero à direita, eu não modifico esse número decimal. E a última informação importante é a respeito do fato de existir números decimais finitos, como 0,2, como 0,315, e números decimais infinitos, como aqui o 0,2222, essa dízima daqui, como também o 0,252525 reticências, indicando infinitos algarismos, como tem aqui, dá um número aqui famoso, 3,14159, esse número, exatamente como o de cima, ele tem infinitos algarismos, por isso que eu botei os três pontinhos, as reticências. Só que aqui tem um período, né? Em cima tem um período, que aqui é o 2, aqui é o 25, mas embaixo aqui não tem período, né? Então eu chamo esses aqui de cima, que tem período, de dízimas. E o de baixo não, né? Não são chamados dízimas. Então, existem decimais finitos e decimais infinitos, tá certo? Pronto, então essa primeira tela aqui foi bem importante. E vamos justificar agora uma coisa que eu acabei de falar. Vamos mostrar como é que se transforma o número decimal em fração. Então, como é que eu transformo
o 0,3 aqui numa fração. Você sabe que fração tem um numerador e tem um denominador. O que é que eu devo fazer no numerador? Eu devo colocar o número sem a vírgula. O número 0,3 o número 0,3 sem a vírgula é o número 0,3. E o número 0,3 a gente sabe que é um zero à esquerda, então é 3. E embaixo, ou seja, no denominador, eu devo colocar uma potência de base 10. Você sabe que as potências de base 10 são essas aqui, ó, 10 elevado a 1, que dá 10, 10 elevado a 2, que dá 100, 10 elevado a 3, que dá 1000 e assim por diante. Você vai colocar uma potência de base 10, cujo expoente é igual ao número de casas, a quantidade de casas decimais do número decimal. Ou seja, esse número decimal aqui ele tem uma casa decimal. Consequentemente, ele vai ter expoente 1. Consequentemente, o denominador vai ser 10. E aí, opa, desculpa, foi mal. O denominador vai ser 10. O que quer dizer que eu tenho o número 3 décimos. E eu leria esses 3 décimos tanto na forma decimal, como a leitura na forma fracionária é a mesma. Eu falo 3 décimos na hora de ler esse número. E agora fica fácil de entender, se você captou esse procedimento, fica fácil de entender agora por que é que 0,3 é igual a 0,30. Por que é que 3 décimos é igual a 30 centésimos. A gente acabou de transformar 3 décimos em fração e ficou 3 sobre 10. O número decimal 0,30, se eu transformasse para fração, o numerador seria 30, ele é o mesmo número sem a vírgula, e o denominador, devido às duas casas decimais, seria 100. E 30 sobre 100, pessoal, é a mesma coisa que 30 a gente sabe que é 3 vezes 10. E 100 a gente sabe que é 10 vezes 10. Nós aprendemos na aula anterior que quando você multiplica e divide por um mesmo número, você pode cortar esse número, e o que sobra é isso aqui, que é rigorosamente igual ao anterior. Ou seja, acabo de justificar porque que o zero à direita não serve para nada, né? Próximo exemplo aqui. Eu escrevo o número sem a vírgula, vai ser o 107 no numerador, e no denominador, devido às duas casas decimais, eu boto o 100. Nesse aqui, então, eu leria 107 centésimos. Aqui, boto o número todo sem a vírgula, então vai ser o número 10.008, sobre, tem 3 casas decimais, então vai ser a potência 1000, a potência 10 elevado a 3. E a leitura seria 10.008 milésimos. Pronto, se você seguir essa regrinha, sempre vai funcionar a transformação, tá? Agora vamos começar as operações, né? Como é que se faz a adição de números decimais? É muito mais simples do que... Eu botei aqui os resultados, deixa eu fazer os resultados agora aqui. É muito mais simples do que com fração. Por quê? Você faz uma conta de somar que você está acostumado, ou seja, desde que você obedeça uma seguinte informação muito importante, você tem que alinhar os números. O que é que eu chamo de alinhar? É botar vírgula embaixo de vírgula. E o resultado vai ter a vírgula no mesmo lugar. E depois soma normalmente, ou seja, 9 e 2 vai dar 11, aí você sabe que vai a 1, 1 mais 0 vai dar 1. Quer dizer que nós temos o número 1,1 como resultado da soma de 2 décimos com 9 décimos. Aqui, mesma coisa, ó, 0,3, deixa eu botar aqui, 0,3 mais 0,15. Quanto é que dá essa soma daí? Quando nós já aprendemos agora que eu posso botar um zero aqui, que 0 à direita não modifica, e faço 5 mais 0, 5, 3 mais 1, 4. A vírgula alinhada, ó, 0,45. Vírgula alinhada, ó. Então vamos lá. A terceira casa aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0. 0 mais 2 dá 2. 4 mais 0 mais 6 dá 10, vai a 1. 1 mais 0, 1 com 7, 8, com 8, 16, vai a 1. 1 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar 1. Resposta, 11 inteiros, 602 milésimos. E finalmente aqui a soma de 4 números decimais. Então, sempre comece da direita para a esquerda, porque vai adicionando para a casa seguinte, se ultrapassar de 10. 7, 8, 15, vai a 1. 1 com 2, 3, com 9, 12, vai a 1 também. 1 com 2, 6, 11, vai a 1. E vai dar 6,125, ou 6 inteiros, e 125
milésimos. Então, alinhe sempre. Se não alinhar, pessoal, vai dar errado. Se você botar 0,3 e somar com 0,15, somar assim, essa conta vai dar errada, ok? Não pode fazer isso. Não faça isso. Vamos agora para a segunda operação. Vamos para a subtração. Na subtração, nós temos aqui duas observações importantes, né? Que é a seguinte. Também você tem que alinhar, exatamente como na adição, sem nenhuma novidade. E a segunda observação eu vou falar quando eu vou falar aqui essa terceira conta. Vamos lá. 0,3 décimos menos 17 milésimos. Como eu faço? Aqui é 0. Não dá para tirar 7 de 0. Aí, o famoso transformação de casas. Eu transformo 3 em 2 mais 1. E esse 1 eu passo para a casa vizinha. E esse 1 vira 10. 10 tira 7, fica 3. Aqui 1 tira 1 de 2, sobra 1. Resposta 0,13. Acabou. Aqui, mesmo procedimento, não dá para tirar 8 de 5, aí tem que vir do número do lado, só que aqui não tem nada para dar, que é o número 0, então tem que transformar isso aqui em 0 mais 1, esse 1 aqui vira 10, esse 10 aqui vira 9 mais 1, e esse 1 aqui vira 10, 10 mais 5, 15, agora sim, eu posso tirar 8 de 15, fica 7, posso tirar 0 de 9, fica 9, então vai dar 0,97 ou 97 centésimos. E aqui vem a segunda observação, né? Quando eu quero fazer 0,3 menos 0,5, a conta é essa, você deve o minuendo para a gente é o cara que fica em cima na conta de subtrair. Ele deve ter maior módulo. O que é isso? Ele deve ser maior sem o sinal. Sem o sinal, o número 0,5 é maior que 0,3. Então, a conta correta seria essa daqui, ó. Essa aqui eu não devo fazer. Agora sim, de 5 eu posso tirar 3, sobra 2. Vírgula embaixo de vírgula, acabou. Só que como o número é negativo, a resposta aqui final vai dar menos 0,2. Ou seja, 0,3 menos 0,5 dá menos 0,2. Na aula próxima, na aula 5, a gente vai falar de regra de sinais e a gente vai discutir essa questão do sinal, tá? Mas só lembrando que o minuendo tem que ser maior que o subtraindo na hora de botar a conta, pelo menos, tá? Não estou falando que não possa fazer o contrário. Pode, mas na hora de fazer a conta. Próxima operação, vamos fazer agora a multiplicação de números decimais. Vamos multiplicar o número 0,3 pelo número 0,04, ou seja, 3 décimos por 4 centésimos, e vamos fazer isso de 3 formas diferentes. Primeira observação e primeira novidade é que não há necessidade de alinhamento. Ao contrário da adição e da subtração, que tem que alinhar, aqui não tem. Você pode escrever 0,3 vezes 0,04, pode escrever assim. Pode escrever 0,3 vezes, até pode escrever alinhado, mas não precisa, né? E como a ordem dos fatores não altera o produto, pode escrever 0,04 vezes 0,3. Todas essas formas de escrever estão corretas, já que não há necessidade de alinhamento. Agora, como é que faz a conta? Aqui, vou começar por essa. 4 vezes 3, 12, vai a 1. 4 vezes 0, 0 e 1, 1. Como esses dois caras aqui são zeros, se eu fosse botar zeros aqui, ficaria, não serviria para nada, né? 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Ou seja, na verdade, não precisa botar esses zeros, porque no final vai dar cheio de zeros, né? Então, não precisaria, né? Essa parte aqui é toda dispensável, tá? Bem, e agora, o que é que eu faço para botar a vírgula corretamente? Aí vem a dica que está sendo dita aqui. O número de casas decimais do produto, o produto aqui é esse cara, será a soma do número de casas decimais de cada fator. O primeiro fator, que é o 0,3, ele tem uma casa decimal. O segundo fator, que é o 0,04, ele tem duas casas decimais. E 1 mais 2, eu sei que vale 3. Quer dizer que esse produto aqui tem que ter 3 casas decimais. Então vai ser uma, aí tem que botar aqui, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Tá? Então isso sempre vai ser verdade. O número de casas decimais do produto sempre vai ser a soma do número de casas decimais dos dois números. Pronto, fiz a primeira forma. A segunda forma, você faz sem a vírgula, ou seja, você faz a conta 3 vezes 4 sem a vírgula, que dá 12, e só depois faz essa soma que coloca essas 3 casas decimais. Pronto.
Ou seja, você não tem que botar na conta esse bando de zeros. Eu quando for fazer essa conta, então eu não registro e faço a conta sem os zeros. Uma terceira opção de fazer essa conta seria usando notação científica, e eu não vou justificar o porquê, só vou dar um exemplo aqui para mostrar que 0,3, usando notação científica, seria 3 vezes 10 elevado a menos 1. O 0,04, usando notação científica, seria 4 vezes 10 elevado a menos 2. Então, ao multiplicar esses dois números, ao multiplicar os dois, 3 vezes 4 vai dar 12, e vai ficar 10 elevado, você soma aqui menos 1 com menos 2, vai dar menos 3. Ou seja, essa maneira aqui, ela também está correta, e vai ficar mais fácil de entendê-la quando a gente falar de potenciação, que é uma aula que vem depois. Acho que deve ser a aula 7, se não estiver enganado, tá? Pronto, falei da terceira operação. Vamos agora para a quarta operação, que é a divisão. Tá? Tem aqui 4 contas de divisão. E a dica que eu posso dar na divisão é a seguinte. Você deve eliminar as vírgulas fazendo a multiplicação dos dois números por uma potência de base 10, cujo expoente seja igual à quantidade de casas decimais do número com maior quantidade de casas decimais. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu tenho aqui 1,4 com uma casa decimal e o 0,02 com 2 casas decimais. Então, se eu multiplicar por 10, e a gente sabe que pode fazer isso sem alterar a fração, nós já aprendemos isso porque multiplicação e divisão são operações inversas, 1,4 vezes 10 dá 14, e 0,02 vezes 10, a vírgula anda uma casa aqui para a direita, vira 0,2. Se eu repito a multiplicação por 10 de novo, e eu sei que eu posso fazer isso sem alterar o resultado, 14 vezes 10 fica 140. 0,2 vezes 10 fica 2. E olha como a conta fica mais simples. Virou a divisão de dois inteiros. Né? 140 por 2 dá 70. Acabou a conta. Agora, o que ficaria de conclusão nesse processo inteiro é o seguinte. Eu tenho que multiplicar 1,4 e o 0,02. Eu devo multiplicar ambos direto logo por 100. Porque 100 corresponde à quantidade de casas decimais, né? O número com mais casas decimais é esse, 2 casas. Então, é 10 elevado a 2. E 10 elevado a 2 é 100. Então, aqui já daria, então, 140 pelo 2, que daria o 70. Sem precisar ficar fazendo de 10 em 10, tá? Aqui, o número de casas decimais é igual para os dois. Então, é igual, vamos multiplicar ambos por 10. Vai dar 4 por 2. E 4 por 2 é 2. Ou seja, você pode transformar a divisão de decimais em divisão de inteiros. Foi o que aconteceu aqui. Tanto aqui quanto aqui. A ideia é sempre essa. Ao fazer esse truque que eu acabei de lançar aqui, você vai transformar uma divisão de decimais em divisão de inteiros. Aqui, como é que ficaria? 0,08 por 0,2. Aqui tem 3 casas decimais e aqui tem uma. Então, eu devo multiplicar por 1000. Ao multiplicar por 1000, 0,008 vira 8. Ao multiplicar por 1000, 0,2 vira 200. Pronto, agora eu divido 8 por 200, é uma divisão de inteiros. 8 é menor que 200, então eu boto 0, no quociente, boto um 0 aqui no dividendo. 80 ainda é menor que 200, acrescenta um novo 0 aqui e um novo 0 no quociente. E 800 por 200 vai dar 4. 4 vezes 200, resta o 0. Então, 0,04 é o resultado. E para terminar, as divisões, 0,16 por 0,002, você multiplica ambos por, aqui tem 3 casas decimais, por 1000, né? Ao multiplicar por 1000 vai ficar 160, vai ficar 2, 160 por 2 vai dar 80. Então é isso, pessoal. Está feita aí a dica que você pode transformar a divisão decimais em divisão de inteiros. A quinta e penúltima operação é a potenciação. E a gente sabe que potenciação se transforma em multiplicação. Então, 0,4 ao quadrado é 0,4 vezes 0,4. Então, é só fazer agora a regra da multiplicação. 4 vezes 4 dá 16. Uma casa decimal com 1 mais 1, 2 casas decimais. Pronto, acabou. 0,16. 0,3 elevado a 4. Eu sei que 3 elevado a 4 dá 81. Então, 0,3 elevado a 4, eu escrevo aqui 81. E vejo que aqui tem uma casa decimal. 1 vezes 4 vai ter que ter 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais.
Então, essa é uma maneira muito rápida de você fazer a potenciação com decimais. Esse terceiro exemplo aqui é um exemplo mais complicado, porque o expoente agora não é um número inteiro. O expoente agora é um número 0,5 é meio, é um número fracionário ou decimal. Isso aqui se transforma numa raiz quadrada. Eu vou explicar isso melhor quando eu der a aula de potenciação, o porquê dessa transformação, tá? Eu quero saber o número que multiplicado por ele mesmo de 0,09. Então, não é difícil adivinhar que vai ser o número 0,3. Porque 0,3 vezes 0,3 vai dar 009. Ou seja, uma casa com uma casa dá 2. Resposta, 0,3. Tá? Mas o que é fundamental é perceber que toda vez que o expoente for decimal não inteiro, vai virar uma raiz. Que inclusive é a última operação, né? Como é que eu faço uma radiciação de decimais? Bem, transforme para fração. Se você transformar para fração, na segunda parte da aula 4, eu ensinei como é que você faz a radiciação de frações. Como é que faz? Você transforma, então você transforma em fração, primeira coisa. O numerador aqui é 4, o denominador aqui vai ser 100. E lá na aula de fração nós vimos que você, quando quer fazer uma radiciação de uma fração, você faz a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada, porque 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 100, 10. 2 sobre 10, 0,2. Acabou. 0,2 vezes 0,2, de fato, vai dar 0,04. Aqui, repetindo a ideia, transforma para fração. Raiz cúbica de quanto? 125 sobre 1000, são 3 casas decimais. Usa a regra da fração, faz a raiz do numerador, raiz no caso aqui cúbica, e a raiz cúbica do denominador. O número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 125 é o número 5. E o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá o resultado 1000 é o número 10. 5 sobre 10, 0,5. Um terceiro exemplo agora, transformo para fração. Mais uma vez, vai dar 16 sobre 10.000, porque são 4 casas decimais. Faço a raiz quarta do numerador 16, dividido pela raiz quarta do denominador 10.000. Aqui vai dar um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 16, é o número 2. E que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 10.000, é o 10. Resposta, 0,2. Então, transforme para fração. Olha como então a aula de fração já foi útil aqui agora. Gente, estão terminadas as operações, e a última coisa que eu quero mostrar é que você tem que perceber que você tem duas formas para trabalhar, né? Você pode trabalhar com a forma fracionária e você pode trabalhar com a forma decimal. Qual é a melhor de trabalhar? Dá menos trabalho trabalhar com qual? E se eu pudesse responder essa pergunta, né? O que é mais fácil, fazer contas na forma decimal ou fracionária? A minha resposta seria depende. Depende de quê? Depende dos números. Vai ter números que vai ser mais negócio trabalhar na forma decimal, vai ter números que vai ser mais negócio trabalhar na forma fracionária. Vamos ver esses exemplos aqui. Eu peguei o par 0,6 e 0,2. 0,6, vamos logo transformar para fração. 0,6 para fração fica 6 décimos. 6 sobre 10. Né? A gente acabou de aprender a regra. Divide por 2, 3 quintos. 0,2 é a fração 2 décimos. Para ficar irredutível, fração 1 quinto. Pronto, a primeira aqui já botei na forma, já fiz a transformação de fração de decimal para fração, né? O segundo par e agora eu dei na forma fracionária, é o contrário, né? E 1/3 tenho que transformar para decimal e 1/4 também. 1/4 também. Devo transformar 1/4 para decimal. Como faz? Nós ensinamos na aula passada, na aula 3 de fração, divide 1 por 3 e vai dar a dízima 0,333. Aqui divide 1 por 4 e vai dar o decimal finito 0,25. Pronto, então vamos fazer aqui, botar aqui em cima o decimal, aqui embaixo a fração, e vamos botar esses dois exemplos, tá? Esse par, esse primeiro par aqui, e esse segundo par aqui, vamos fazer as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos lá, primeiro
0,6 mais 0,2, muito simples de fazer. Vírgula embaixo de vírgula, 2 com 6, 8. Acabou. Se eu fosse fazer com fração, esse mesmo exemplo, eu somaria 3 quintos mais 1 quinto. Como o denominador está igual, conservo o denominador 5, soma os numeradores 3 mais 1 quarto. Igualmente fácil. Nesse primeiro exemplo, para mim, tanto faz fazer decimal ou fração, indiferente. Para mim, os dois são igualmente rápidos. Quando chega no segundo exemplo, e eu vou somar o 0,333, que é uma dízima, com 0,25, aqui nós temos infinitos algarismos. Apesar disso, a gente sabe que aqui, se eu somar um algarismo 3 com nada, vai dar 3, 3, 3, aqui 3, aí quando você soma 3 com 5 vai dar 8, 3 com 2 vai dar 5, vírgula embaixo de vírgula, 0. Então, o número 0,583333. Ainda dá para fazer, né? Embora já seja estranho o fato de ter infinitos algarismos, mas eu resolvo isso botando esses 3 pontinhos aqui. Se eu fosse usar fração, ficaria 1/3 mais 1 quarto. Ao somar 1/3 com 1 quarto, os denominadores são diferentes, a gente aprendeu que tem que tornar os denominadores iguais. E como faz isso? O MMC de 3 e 4. E o MMC de 3 e 4 nós já fizemos em outra aula, a gente sabe que vai dar 12. É o menor múltiplo que é comum a 3 e a 4. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 1 vai dar 4. E 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar 3. E agora ficou muito fácil, porque eu tornei os denominadores iguais ao achar as frações equivalentes. 4 dozeavos é equivalente a 1/3. 3 dozeavos é equivalente a 1 quarto. Conserva o denominador 12 e soma os numeradores 4 mais 3, 7. Quer dizer que deu um pouquinho mais de trabalho, talvez, aqui. Esse procedimento é um pouco mais rápido, embora tenha coisa meio estranha, já que tem infinitos algarismos. Para provar que esses dois números são iguais, eu vou dividir o 7 aqui, que é o numerador, pelo 12, que é o denominador, para provar que vai dar esse número aqui. 7 dividido por 12 vai dar 7 é menor que 12, bota 0 aqui. 70 por 12 vai dar 5. 5 vezes 12 vai dar 60, resto 10. Aí o próximo 0 é automático, 100 por 12 vai dar 8. 8 vezes 12 vai dar 96. 96 para 100 vai dar 4. Próximo 0 é automático. 40 por 12 vai dar 3. 3 vezes 12 dá 36. 36 para 40 dá 4. Próximo 0 é automático. E aí vai dar 40 por 12 de novo. Então, novamente vai dar 3. Novamente vai dar 4. E a partir daqui, o 3 fica se repetindo, dando rigorosamente a mesma resposta. Qual é mais fácil fazer? Eu achei um pouquinho mais a forma decimal de trabalhar. Mas vamos ver mais exemplos. Vamos agora para a operação de subtração. 0,6 menos 0,2. Muito simples. Vírgula embaixo de vírgula, tira 2 de 6, fica 4. Acabou. 3 quintos menos o quinto. Mesmo denominador, facílimo. Conserva o denominador, 3 menos 1, 2. 2 quintos é igual a 0,4. Primeiro exemplo, igualmente fácil, os dois. Segundo exemplo, 0,333, tirando aqui 0,25. Aí, vamos lá. Todos esses caras aqui tem 0, né? 3 menos 0 aqui vai dar 3 em todo mundo aqui. Agora, não dá para tirar 5 de 3, pede emprestado, vira 13, e aqui vira 8. 2 menos 2, 0. Pronto, também consegui fazer a conta aqui, parecida com essa daí. E aqui é a mesma coisa, 1/3 menos 1 quarto. Só que como a gente já conhece as frações equivalentes, vai ser muito mais rápido agora. Vai ficar 4 dozeavos, menos 3 dozeavos. Mesmo denominador, conserva o denominador, 4 menos 3, 1. 1 dozeavos dá esse número. Aqui ficou até equivalente pelo fato de já ter feito as frações equivalentes, que é o trabalho maior da operação com fração. E agora a multiplicação. 0,6 vezes 0,2. Aí a dica, 2 vezes 6 dá 12. Uma casa com uma casa, 2 casas decimais. Aqui, 3 quintos vezes 1 quinto. Também muito simples, é a regrinha mais fácil da fração. 3 vezes 1 vai dar 3. 5 vezes 5 vai dar 25. Se você dividir 3 por 25, você vai descobrir que vai dar o 0,12, números iguais. Agora, quando você chega aqui,
e vai fazer essa multiplicação, eu acho que o bicho pega, né? Porque você tem infinitos algarismos, até dá para fazer, mas é complicado, né, pessoal? Pensar aqui em infinitos algarismos aqui, numa linha, na outra linha, e depois somar, aqui é um trabalho grande. Muito mais negócio é você trabalhar aqui com fração, ou seja, você multiplicar 1/3 vezes 1/3 vezes 1/4, né? E 1/3 vezes 1/4, vezes 1/4, 1 vezes 1 vai dar 1, 4 vezes 3 vai dar 12, está feita a multiplicação. Olha como é rápida. E olha como aqui dá trabalho. Então, nesse exemplo, eu não tenho a menor dúvida de dizer que a forma fracionária é mais interessante. O último exemplo, 0,6 dividido por 0,2, usando a dica que eu dei, multiplica por 10, 6 por 2, 3. Tranquilo. E aqui, 3/5 dividido por 1/5. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, aí vai multiplicar e vai acabar cortando o fator 5, vai dar 3 também, igualzinho. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, a divisão com decimal aí achei mais simples. Agora vamos ver outro exemplo. E agora, 0,333 dividido por 0,25. Se eu for querer tornar inteiro, impossível, porque eu teria que multiplicar infinitas vezes. Já não dá mais. O meu procedimento já complica. E aí, como é que faz essa divisão? Por aqui. Então, mais uma vez, a fração vai salvar a gente. Quando eu for dividir a fração 1/3 dividido pela fração 1/4, eu vou repetir a primeira fração, vou multiplicar pelo inverso da segunda, e 4 vezes 1 vai dar 4, 3 vezes 1 vai dar 3, resposta 4/3. 4/3 é um número inteiro, é um número decimal 1,333, que é uma dízima. Então, nesse caso, eu volto a preferir a fração. Então, veja a alternância que aconteceu aí, pegando dois exemplos, dois pares, para a gente avaliar. Bem, voltando aqui para que vocês me vejam de forma completa. Bem, então terminamos a nossa aula. Falamos de o que é um número decimal, como características dele, a parte decimal, o separador, a vírgula e etc. Como transformar para fração, que é algo muito importante, essencial para o processo. Fazer a leitura, fazer a comparação. A comparação de decimal é muito mais simples que a comparação de fração, hein, pessoal? Então, essa é uma grande vantagem decimal. Quando chegou nas operações, ensinei então as 6 operações e no final fiz um comentário que tem momentos que é mais negócio trabalhar com fração e tem momentos que é mais negócio trabalhar com decimal. O que é que eu sugiro a vocês? Que vocês saibam as duas formas, porque vai ter situação onde um jeito vai ser bem rapidinho, vai ter outra forma que outro jeito vai ser muito rapidinho. Ok, pessoal? Então agradeço aí a atenção de vocês, aula finalizada, e vamos para a próxima aula que vai ser regra de sinais, tá? Até a aula 6. Valeu, galera. Um abraço.